Imagina que você vá numa loja para comprar sua memória RAM. Aí você pede ao vendedor, ele traz essas duas memórias aqui, ó. Essa aqui lisa do outro lado e essa aqui com vários chips. Qual que você escolheria? As duas têm a mesma capacidade de frequência. Certamente você escolheria essa aqui, que tem mais chips, certo? Essa, no caso, seria a melhor. Errado, e eu vou te explicar por quê. Primeiramente, mais chips não quer dizer que a memória seja melhor ou pior também, né? Mas geralmente quando mais é menos. Essa é uma ocasião. Então, as duas memórias têm a mesma capacidade. Cada fileira dessa aqui a gente chama de banco. É um banco de memória. Então, nesse caso, essa memória tem dois bancos de memória. E essa memória RAM tem um banco só. Mas como pode ter a mesma capacidade? São esses chips de memória. O chip de memória, de fato, por exemplo, esse aqui, que tem chip dos dois lados, ele tem 128 megabytes. E esse aqui, cada chip de memória tem 512, ou seja, o dobro desse aqui. Enquanto, ó, dois chips desse aqui equivalem a um desse. E se você olhar por conta da oxidação também, essa memória aqui tá bem melhor, porque ela sofreu menos desgaste. E os dois são do mesmo lote. São do mesmo lote, entendeu? Aí você imagina, chega, por exemplo, cerca de 1.5 volts aqui. Chega aqui. Aí nessa memória aqui, que não tem nenhum chip do outro lado, ele vai... Essa tensão vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá, vai em cada chip de memória desse, ó. Um chip aqui, um chip aqui, um chip aqui. Aí, nesse caso aqui, dessa memória, essa mesma tensão de 1.5, geralmente, né? Ela vai vir para cá duas vezes, porque dos dois lados, desse lado aqui e do verso. Ou seja, ele vai vir para esse chip daqui e para esse chip daqui. Entendeu? Aí vai para cá e para cá, e sucessivamente. E todos os 16. Todos os 16 chips. E nesse aqui vai só em 8. Aí você fala: ah, mas a eficiência energética, no caso a dissipação de calor desse aqui, é melhor do que desse aqui. Errado novamente. Por quê? Nesse aqui, imagina que esse chip aqui esquenta. A gente tem a placa para dissipar o calor, ou seja, a própria PCB, não precisa nem de um dissipador de calor externo, que geralmente são aquelas superfícies metálicas que ficam em volta da memória RAM. Deixa até mais bonita. Aí o pessoal bota também o RGB, o ARGB e tudo mais. Então, nesse caso aqui, esquenta desse lado aqui e dissipa desse aqui. Desse aqui não tem nada para esquentar, nenhum chip. Já nesse caso aqui, tem um chip aqui para esquentar e do lado e do verso tem outro chip para esquentar. Ou seja, ela esquenta duas vezes. A dissipação de calor é bem maior. Fora também que, imagina, não são 10, mas imagine que sejam 10 pontos de BGA. BGA são as esferas que ficam entre o chip, imagino que isso aqui seja o chip, e aqui essas bolinhas são o BGA, e aqui é a própria PCB. Esse aqui é o chip de memória. O chip é soldado na PCB pelas esferas. Imagina que cada chip desse tem 10 esferas. Então, nesse caso, a gente tem aqui 10 vezes 8, que dá 80 esferas. 80 esferas. Nesse chip aqui, nessa memória RAM aqui, que não tem todos os 16 chips, só tem 8, porém a mesma capacidade. Então, aqui a gente tem, supostamente, 80 esferas. Se aqui a gente tem 8 chips, nesse aqui a gente tem 16, que é o dobro. Então, 10 vezes 16, que dá isso aí, 160, ou seja, 2 vezes mais.
2 vezes mais esferas. Você concorda comigo que a probabilidade de dar ruim em um chip é bem maior do que desse aqui? Ou seja, se tem 160 esferas aqui, é 2 vezes mais provável dar ruim do que em 80, certo? Outra coisa também é que cada placa-mãe aceita um certo tipo de número de bancos. Por exemplo, imagine que você tem uma placa-mãe com 4 slots de memória. Cada slot, aí sua placa-mãe, ela suporta 4 bancos de memória, certo? Aí suponhamos que você use essa memória aqui. Você comprou lá com o vendedor essa memória aqui, mais bonita, 16 chips e tudo mais. Então, se ela suporta 4 bancos de memória, essa memória RAM aqui, ela tem 2 bancos, um aqui na frente, que totaliza os 8 chips, e aqui atrás os outros 8 chips, ou seja, 2 bancos de memória. Então você coloca aqui, ó, ou seja, você ocupou um slot de memória. Aí você compra outra dessa e você vai colocar, beleza? Então são mais 2 bancos de memória. Aí você usou todos os 4 bancos de memória que a tua placa-mãe suporta. Ou seja, se você comprar outra dessa aqui, qualquer memória e tentar colocar aqui, você não vai conseguir. Aí você pergunta por quê? Geralmente, minha memória não está funcionando, não funciona no computador. É por isso, porque você ocupou todos os bancos de memória da sua placa-mãe. Então, se você, ao invés de comprar esse aqui de 16 chips, comprar esse de 8, você colocaria um banco aqui, um banco aqui, um banco aqui e um banco aqui, totalizando 4 também, porém com mais capacidade. Por exemplo, seja de 4 GB essa memória. Então aqui, se fosse 2 bancos cada memória, você só colocaria 8 GB. 8 GB. E se fosse de um banco igual esse aqui, você colocaria o dobro, ou seja, 16 GB, a depender, óbvio, da tua placa-mãe. Certo? É isso aí, galera.